Nonos anos, vamos então resolver aí mais um grupo de questões, né? Agora então nós vamos resolver aí, né, a partir da questão 17. A questão 17, nós temos aí um prisma de base pentagonal, certo? E ele está perguntando qual é a planificação desse prisma, né? Então a planificação é exatamente o prisma aberto, certo? E esse prisma aberto aí, ele representa exatamente, né, a planificação B, certo? Vocês têm, né, a apostila e o desenho, dá para visualizar bem esta atividade. Agora, a 18, nós temos esta conta aí, né? Esta divisão. 1,86 divididos, né, por 0,06. Bom, divisão de decimais. A primeira coisa que nós temos que fazer é verificar se o número de casas estão igualadas. Aqui no dividendo, nós temos o 8 e o 6, duas casas. No divisor, nós temos o 0 e o 6, também duas casas, estão igualadas. Então, o que nós fazemos agora? Cortamos as vírgulas. A partir do momento que a gente corta as vírgulas, nós passamos a ter ali números, né? Números inteiros. E esses dois zeros aqui, à esquerda, né? Do 6, a partir do momento que tiramos a vírgula, nós também podemos cortar. Então, agora vamos fazer 18 divididos por 6, dá 3. 3 vezes 6, 18. Para 18, 0. Desce o 6. 6 divididos por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6. Para 6, 0. Qual é o resultado? 31. É exatamente a opção D. Questão 19. Questão 19, ela diz o seguinte: o desenho abaixo representa o botão de um fogão. As marcas de temperaturas desse botão estão igualmente espaçadas. Para ligar o fogão, deve-se girar o botão no sentido anti-horário. Quantos graus o botão desse fogão deve ser girado para ligá-lo na temperatura mínima? Bom, então observem o seguinte, eu fiz aqui, né, o esboço, né, do botão, e esse botão, ele representa 360 graus, certo? E agora diz que eles estão, né, espaçados em medidas aí iguais, né? Olha lá, as temperaturas. Então, do ligado para o máximo, né? Do máximo para esta outra marquinha, depois para o médio, para esta outra marca, para o mínimo, né? Existe uma graduação igual. Ou seja, então se nós temos aqui 6 espaçamentos, 360 divididos por 6, então significa que o espaço aqui, né, é de 60 graus. Então, se o fogão está desligado, né, eu vou ligar, então quando a gente liga, a gente cai aqui no máximo. Então, eu dei um giro de 60 graus. Se eu quero chegar aqui, né, a uma temperatura aqui média, né, a temperatura média aqui, veja só, eu vou dar um giro de 180 graus, certo? 60 com 60, 120, com 60, 180 graus. Se eu quero chegar da temperatura média, né, até o mínimo aqui, ó, eu girei 300 graus, certo? Então,
esta volta de ligar, né, o botão, ligar o fogão, e você querer a temperatura mínima, você dá um giro de 300 graus, certo, gente? Depois, a atividade número 20 diz o seguinte: o tampo de uma mesa em formato de um L receberá um acabamento com tiras de borracha em sua lateral. As dimensões desse tampo estão representadas na figura. Quantos centímetros de tiras de borracha, no mínimo, serão necessários para esse acabamento? Bom, se o problema falou de lateral, né? Lateral, né, está relacionado com perímetro, certo? A volta. Então, neste problema, nós vamos calcular perímetro. Então, esta medida aqui é 100 centímetros, esta aqui é 40, certo? Ele deu esta aqui de 40 e esta aqui de 80. Então, estas duas aqui nós temos que achar, mas é bem simples. Se aqui em cima mede 100 centímetros e eu tenho este pedaço aqui que mede 40 centímetros e que vai até aqui, então esta medida aqui é de 60 centímetros, certo? Agora, aqui mede 80, este pedaço aqui mede 40, certo? Então, 80 menos 40 é este outro pedaço, também vai medir 40. Agora é só nós somarmos, né? 80 mais 100 mais 40 mais 60 mais 40 mais 40. Então, serão necessários aí 360 centímetros aí de borracha. É a alternativa D. E atividade 21. Um ciclista gasta 4 minutos para percorrer de bicicleta um trajeto de 900 metros, mantendo-se a uma velocidade constante. Mantendo a mesma velocidade constante, quantos metros esse ciclista percorrerá em 10 minutos? Bom, este problema ele tem duas grandezas, que é distância e tempo. Se ele tem duas grandezas, nós vamos trabalhar com a regra de 3 simples, certo? Distância e tempo. Distância e tempo, vocês já aprenderam que são duas grandezas que serão sempre diretamente proporcionais. Então, 900 metros, ele leva 4 minutos. Para ele andar 10 minutos, ele vai percorrer uma distância maior. Então, aumentou o tempo, é porque aumentou a distância. Então, as setinhas estão no mesmo sentido. 900 está para x, assim como 4 está para 10. X vezes 4, 4x. 900 vezes 10, 4x igual a 9.000. X é igual a 9.000 divididos por 4, x é igual a 2.250. Quer dizer que durante 10 minutos ele percorre 2.250 metros, ok, gente? Então, espero aí que vocês tenham entendido direitinho, né, essas atividades. E na próxima aula, então, nós concluímos aí o restante das questões, ok?